Bem, agora veremos os atributos comportamentais. Os atributos comportamentais são 11. São características que foram detectadas dentro dos 4 perfis, que são afetadas diretamente pela combinação desses perfis em altos e baixos, separados em 11 grupos de forma didática e para que se torne mais simples a análise dos comportamentos e as formas de comunicação dos indivíduos. Quais são esses 11 atributos? Seria análise detalhada, gestão do tempo, ambiente organizado, conclusão de projetos, flexibilidade, membro de equipe participativo, competitivo, focado nas necessidades das pessoas, interagindo com as pessoas, multitarefa e senso de urgência. Perceba que são atributos comportamentais, ou seja, eles são consequências da combinação daqueles 4 estilos comportamentais que a gente viu, que nada mais são do que as preferências de como se comportam e como se comunicam. Bom, vamos ver adiante cada um deles, o que define cada um deles e também qual a influência que cada estilo tem sobre cada um deles. Bom, veremos a seguir as definições dos atributos e como eles são influenciados, como as forças que nós estamos falando de dominância, influência, estabilidade e conformidade vão achar cada um desses atributos aqui dentro. Análise detalhada. O que é a análise detalhada? É a preferência em olhar os dados em detalhes para apoiar ideias, argumentos e decisões. Pelo que é influenciado? Por uma baixa dominância, por uma baixa influência, não tem muita influência a estabilidade e por uma alta conformidade. Por quê? Porque o conforme ele tem como característica a organização, o olhar no detalhe, a análise de cada ponto, fatos e dados. Já o dominante e o influente são mais extrovertidos, mais voltados às atividades de uma forma mais acelerada, num ritmo mais acelerado, portanto não estão muito ligados em detalhes, até por esta aceleração. Então, se eu quero ter um indivíduo que tenha alta análise detalhada como uma preferência comportamental, eu preciso de alta conformidade, baixa dominância e baixa influência. Porque se esses fatores subirem, vão contrapor a esse. Então, no caso da análise detalhada está puxando numa direção, esses outros dois vão puxar em outra direção e vão diminuir a análise detalhada. Gestão do tempo. A preferência em focar na administração do tempo, pontualidade e controle de prazos. Bom, vai ter uma análise muito parecida com a análise detalhada. A dominância e a influência, como são mais extrovertidos, mais dinâmicos, mais acelerados, num ritmo mais forte, a gestão do tempo não é tão bem feita. São muitas coisas, são multitarefas, são pessoas que estão ligadas em várias coisas ao mesmo tempo, em várias frentes. Então, se eu tiver essa característica mais alta, eu diminuo minha gestão do tempo. Então, eu preciso delas baixas. A estabilidade agora já conta, porque existe uma necessidade de controle e gestão de projetos muito forte dentro da estabilidade. E também esta organização e essa precisão com relação a procedimentos, que no caso seriam justamente o prazo em si. Então, essas características são mais fortes na estabilidade e na conformidade, mas também podem ser afetadas, ao contrário, se dominância e influências forem altas. Então, se você busca uma gestão de tempo como uma preferência alta, você busca baixa dominância, baixa influência, baixa estabilidade e baixa conformidade. Ambiente organizado. A preferência em manter um espaço limpo e organizado, cada coisa no seu lugar, para facilitar o uso. Como seria a combinação para uma pessoa que tenha uma alta preferência para ambiente organizado? A dominância e a influência não tem grande influência dentro deste tipo de atributo. Mas a estabilidade e a conformidade, sim. Então, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, essas pessoas visam organização, controle e atingir resultados através desse tipo de ação, a dominância e a influência não tem muita influência sobre a organização, ambiente organizado. Se você quer um ambiente, uma pessoa que tenha a preferência de ambiente organizado, você vai olhar simplesmente para esses dois estilos sendo altos. 4. Conclusão de projetos. A preferência em trabalhar em um projeto do início ao fim, antes de iniciar um outro. Bom, vemos aqui que também a dominância e a influência não tem problema,
porque eles são pessoas de alta flexibilidade e multitarefas e pessoas que têm capacidades de velocidade no trabalho e tudo mais. Então eles acabam não influenciando a conclusão do projeto. O que vai influenciar? A alta estabilidade. E o que vai influenciar também? A alta conformidade, bem como o ambiente organizado. Estas pessoas têm a necessidade de trabalhar numa coisa, a preferência, e terminá-la antes de começar outra. Como eu disse, não é o caso desses dois. Se você quer que esse fator seja bem alto, uma pessoa que queira trabalhar dessa coisa, do início até o fim, para depois começar uma outra, você busca esses fatores. Se você busca algo ao contrário, seria justamente o contrário, a combinação. O que temos mais? Atributo de flexibilidade. A preferência em ser versátil e se adaptar conforme o ambiente requer, para tarefas, projetos e ritmo. Então, é uma flexibilidade em todos esses aspectos. A dominância, ela tem a flexibilidade alta em si, mas ela não influencia. Se você quer realmente as características de flexibilidade, ela está presente muito mais forte na influência do que propriamente na dominância. E você vai ter também a necessidade de ter uma estabilidade baixa, porque como nós vimos, esse indivíduo ele tem uma preferência de começar e terminar uma coisa para depois começar outra. Então isso traz influência contrária. Então você precisa ter esse equilíbrio. Já a conformidade para a flexibilidade não é tão importante, porque o conforme ele busca organização e seguir a norma, não tão ligado a começar e terminar uma coisa de cada vez. Para o membro de equipe participativo, que é a preferência em trabalhar dentro de uma equipe, ajudando a manter as relações colaborativas e de confiança, quais são as características mais importantes? Pessoas que são ligadas a pessoas inicialmente. Então a dominância nesse aspecto ela tem que ser baixa, porque o dominante ele é muito individual, ele toma as decisões por ele mesmo, ele corre riscos, ele não busca tanto a equipe, então precisa ser baixo. A influência não tem grande valor aqui na análise de membro participativo de equipe. Uma pessoa influente é uma pessoa extrovertida que gosta de pessoas, apesar de estar trabalhando de uma forma mais distante. Mas a estabilidade gosta de atingir as metas com as pessoas, do projeto, da equipe. Então tem que ser alto, né, para que você tenha isso bem aparente. E a conformidade, novamente, está ligada mais às tarefas e dados, mas não tão individualistas como é a questão da dominância. Então, se você prestar atenção numa dominância baixa e numa estabilidade alta, você vai conseguir uma alta preferência, um atributo alto para membro participativo de equipe. Outro atributo a ser analisado, a competitividade, ser competitivo. É a preferência por competir, ver a chance de ganhar em tudo que faz, motivado por ser o melhor. Então tem essa competição tanto pessoal quanto para atingir os resultados. Esta é uma característica bem particular, porque ela só é influenciada pela dominância. Então, não importa se eu tenho I ou S ou C altos, né, a influência, a estabilidade ou C altos dentro da composição, eu preciso apenas que tenha o alto D. Quanto mais D eu tenho, mais competitivo eu sou. Focado nas necessidades das pessoas. É a preferência em focar no que as pessoas precisam, dentro e fora do trabalho, pensando no coletivo. Então isso está fundamentalmente ligado nas preferências às pessoas. Então nós vamos ver com clareza aqui que é necessário que você tenha os perfis ligados a pessoas altos para que isso aconteça. Interagindo com as pessoas. É a preferência pela comunicação e interação frequente com as outras pessoas, através de qualquer meio, seja ele virtual, real, direto, palestra, o que for. Exige que a pessoa tenha um certo grau de extroversão e goste de pessoas, de trabalhar com pessoas. Então, a gente vai afunilar para a influência maior aqui do estilo influente, para interagindo com as pessoas, ou seja, qualquer pessoa. O estável, ele interage bem com as pessoas do grupo menor deles, o grupo de confiança, porque ele é introvertido. Multitarefas. Aqui é uma combinação
praticamente total de todos os 4 estilos, a preferência em fazer muitas tarefas ou atividades diferentes ao longo do dia, mudar de papéis com frequência. Isso está presente muito fortemente nas pessoas de alta extroversão. Então você vai ver na dominância e na influência. E não vai perceber muito na estabilidade e na conformidade. Então, para que você tenha uma pessoa que tenha a preferência de ser multitarefa, você precisa invariavelmente ter um alto D e um alto I, mas também precisa de uma baixa estabilidade e uma baixa conformidade para não influenciar isso e fazer com que as forças puxem no sentido contrário e diminua a preferência por ser multitarefa. E por fim, mas também não menos importante, temos o senso de urgência. É a preferência por se conectar no que precisa ser feito e então fazê-lo o mais rápido possível. Então nós temos aqui um foco muito grande na velocidade, no dinamismo e também um foco muito forte na entrega do projeto, na percepção de tempo para o ritmo do projeto. Então, se eu tenho velocidade aqui, eu não posso ter um freio aqui no ritmo de trabalho. Né? A pessoa tem aqui a necessidade de entregar o programa, ela é responsável, mas ela tem a característica de seguir o próprio ritmo, não ter um senso de urgência muito grande. Então, eu preciso de uma pessoa de ritmo alto e preciso que o senso de urgência também esteja presente através da diminuição da estabilidade. A influência e a conformidade não tem grande influência aqui sobre o atributo senso de urgência. Bom, o que é importante que a gente frise aqui como resultante final aqui desse nosso estudo dos 11 atributos? Primeiro, trabalhar com os atributos comportamentais é muito mais fácil e intuitivo do que com os 4 estilos básicos, porque exige um domínio muito maior você falar de dominância, influência, estabilidade e conformidade e quais são as características de cada uma, do que você falar de senso de urgência, organização, influenciar pessoas. Então fica mais intuitivo, mais fácil de você trabalhar. E conhecer os atributos e sua relação direta com os 4 estilos, nos auxilia a evitar erros na hora de definir preferências e perfis. Eu quero uma pessoa que tenha alto D, seja uma pessoa com um perfil resultante de alta dominância, porque eu quero que ela se relacione bem com as outras pessoas. Você está fazendo uma comparação antagônica. Provavelmente, se ela apresentar uma alta dominância, ela vai reduzir essa preferência por trabalhar pessoas. Então, você tem que procurar fazer a sua análise, logicamente, entendendo a metodologia. Então, são 2 pontos bem importantes para a gente ter em mente. E também é importante que a gente tenha em mente que os atributos comportamentais, eles têm o quê? Cada estilo comportamental tem características específicas, como nós vimos. Essas características são definidas em atributos comportamentais, 11. Algumas das características se repetem entre atributos, logicamente. Tem perfis que são extrovertidos, introvertidos, pessoas, tarefas. Determinadas características são repetitivas e vão trazer influência sobre esses atributos. Outras características são antagônicas, né? Você vai perceber que uma vai contra a outra. Então, quanto mais eu tenho de uma, menos eu tenho da outra. Então, eu preciso também trabalhar isso. Outras são únicas de cada estilo, como a gente viu o caso da competitividade, né? E elas apresentam sempre a combinação de altos e baixos de todas elas. Então a gente tem sempre esta combinação com menos ou mais influência. 11 atributos e 4 estilos. Essas combinações, novamente, a gente coloca tanto os 4 estilos da metodologia básica do William Marston, mas também uma evolução de uma separação mais didática, mais simples de analisar, sobre a combinação das características de cada um deles. Então a gente desdobra todas as características que estão dentro deles, separamos em 11 grupos mais intuitivos e mais fáceis de trabalhar. Logicamente, cada resultado, cada número que vai aparecer para essas 15 características vai gerar um perfil resultante único. Então nós temos, a partir dessas combinações de 15 pontos de estudo, milhares de possibilidades que serão descritas em detalhes dentro de cada processo de análise e uso de avaliações mais precisas para chegar nesses resultados.